quando Israel brotar, a figueira brotar, aí os dias estão contados. E quando que Israel brotou? 1948, quando Israel se tornou uma nação reconhecida. Então Jesus está dizendo, quando brotar, não vai passar essa geração até que o Filho do Homem volta, falando de arrebatamento. Aconteceu, 1948, Israel foi aceito como nação. Agora precisamos só entender o que é uma geração à luz da Bíblia. Foi lido aqui pelo nosso irmão Diácono Tauan, livro de Salmos. Se você não quiser procurar, só marcar aí, depois você pode ver na sua casa. Livro de Salmos, de número 90. Ele vai nos dar uma margem do que é uma geração. Salmos de número 90, verso de número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e de alguns, pela sua robustez, chegam até 80 anos. O melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então nós ficamos, irmãos, com esse cálculo que a palavra de Deus nos ensina. 80 anos é uma geração, porque quando se trata de geração, ele sempre está variando entre 70, 80 e 90. Vamos ficar com 80. Se 1948 a figueira floresceu, se nós jogamos 80 anos em cima, vai dar 2028. Ô irmãos, 2028 para se cumprir a palavra de Deus. Isso não causa em nós espanto? Isso não causa em nós um desespero? Só que nós não podemos esquecer que 2028 é para que o Filho do Homem volta. Só que antes de Jesus voltar na sua segunda vinda, tem 7 anos de grande tribulação. Então 228 tira 7 anos, vai dar o que? 2021. Aí nós podemos colocar a mão na cabeça e falar: o que aconteceu? Será que a igreja foi arrebatada e eu fiquei? Porque se a palavra do Senhor, ela não muda. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece. Se uma geração é de 80, se nós fizermos as contas 2028, nós entendemos que pode ser o dia da volta do Senhor. Não podemos afirmar uma data, porque nós lemos no texto: o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai que está no céu. Mas através da orientação da palavra, nós entendemos. E se 2028 é a volta de Jesus, menos 7 anos que é a tribulação, 2021. Mas pastor, nós já estamos em 2025 e Jesus não arrebatou a igreja. Será que a palavra de Deus está mentindo? Será que nós ficamos para trás? Mas foi profetizado: e tardando o noivo. Mateus 25. E tardando o noivo. Repita assim comigo: pastor, por que tardou o noivo? Porque Jesus quer ver quem é que tem azeite na botija. Jesus quer saber como é que estão as nossas lamparinas, irmãos. Nós estamos vivendo o período do tardado noivo. Então em Mateus 24 nos dá uma pista. Em Mateus 25 nós vemos o cumprimento. Porque tardando o noivo, todas adormeceram. Como que está a nossa lamparina, irmãos? Será que tem azeite dentro da lamparina? Porque ter lamparina acesa não quer dizer que tem azeite dentro. Não se iluda com lamparina acesa, porque lamparina acesa só está declarando que ainda tem pavio. Mas o que adianta ter pavio e não ter azeite dentro da lamparina? O que vai garantir permanecer é
azeite. Nós precisamos de azeite na lamparina. Então não se muda se uma pessoa brilha demais. Não se muda se uma pessoa está rompendo, irmãos. Se olha nas redes sociais, é uma loucura. É pessoas colocando cartazes, agendas abertas, ou coloca a escala das agendas do dia 1º ao dia 31. Mas você não acha nenhum dia desse ele na igreja que ele congrega. Está brilhando, mas não tem azeite na lamparina. O que adianta? Faz lá fora, mas não honra a casa. É a mesma coisa. Eu tenho a minha família. Eu deixar os meus filhos passar fome e levar alimentos para quem está morando na rua. Aí estou dizendo, eu amo o próximo. Hipócrita, se você não consegue amar os da sua casa, o que adianta deixar os de casa passar fome para tirar a fome daquele que está na rua? Primeiro cuida dos que estão em casa. Não tem problema, irmão, colocar agendas abertas. Não tem nenhuma questão contrária você colocar o mês todo pregando. Mas a questão é se você está ajudando o seu pastor. Você está ajudando na casa que você congrega. O que adianta levar alimento para quem está lá fora se os de dentro estão passando fome? Deus te levantou aonde você congrega porque Deus quer te usar ali para poder tratar alguém. Aí você recebe o dom, você recebe a sabedoria que vem do céu, mas você não opera onde Deus te colocou. Você quer ir para fora. Glória! Esses aí são um daqueles que naquele dia vai dizer assim, mas Senhor, em teu nome profetizamos, curamos enfermos, falamos em outras línguas, e Jesus vai dizer, aparta de mim porque eu não te conheço. Eu te levantei porque eu queria usar você para tratar alguém aonde eu te levantei. Porque antes de voar você precisa criar raiz, você precisa criar estabilidade, você precisa entender qual é o seu chamado. Não é porque conhece 2 ou 3 versículos, prega bem, que Deus está te chamando para itinerância. Oi, manda um problema esse negócio de itinerância, porque esse negócio de itinerância é meio complicado. As pessoas falam assim, que eu dependo de Deus, é Deus que faz a minha agenda, mas no particular mandando mensagem no Facebook do pastor, mandando mensagem no WhatsApp, pastor, agenda eu aí, pastor, estou disponível na quinta, estou disponível na terça, mas não é Deus que faz a agenda? Não é Deus que apresenta? Para que ficar mandando mensagem no particular, se humilhando para abrir uma oportunidade para pregar? Se a questão é pregar, vai para as praças, vai para as biqueiras, vai receber mais glória da parte de Deus do que ficar mendigando no particular. Aí quando o pastor iludido fala assim, tá bom, irmão, vem pregar na minha igreja na quarta, vem pregar na quinta. Aí o irmão fala, tá bom, pastor, mas me manda um pix de R$300. Isso aqui, irmão, é assunto do outro dia. Então o tardar do noivo é para ver se quem está esperando tem azeite na botija. Porque dormir não é problema, comer e beber não é problema. O texto que nós lemos, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, isso não tem nenhuma, a Bíblia não condena isso. Você tem que comer, senão você morre. Seu corpo fica desnutrido. Você tem que beber, senão o seu corpo fica desidratado. Você tem que casar, dar-se a casamento. Não foi o próprio Deus que disse, enchei e multiplicai, seja frutífero? Não é aí a questão. A questão é o que é a nossa prioridade. Fala para mim qual é as suas escolhas e eu te digo qual é a sua prioridade. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas estas coisas o Senhor acrescentará. Qual é as coisas que o Senhor vai acrescentar? Aquela questão, quando Jesus está ensinando, dando o sermão do monte, Ele está dizendo, não se preocupa com o que há de comer, não se preocupa com o que há de beber, não se preocupa com o que há de vestir. Olha os passarinhos não plantam, os passarinhos não
E os lírios estão hoje aqui e amanhã morrem. Então Jesus está ensinando: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é para buscar, irmãos, as nossas necessidades básicas, porque isso Deus vai suprir. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na minha vida? Isso é, irmãos, estar com a lamparina cheia. Isso é estar alerta para o dia do arrebatamento. Ou você acha que você vai ser arrebatado de qualquer maneira? Pensa um pouquinho aí, irmão. Se você fosse Deus, você salvaria você mesmo? Servindo a Deus relaxadamente como nós servimos? Se eu fosse Deus, será que eu salvaria a mim? Oh, irmãos, vamos ser sinceros. Eita, papai. Vamos ser fiel a Deus. Você acha que Deus não sabe que nós poderíamos dar muito mais para Ele e nós não damos? Você acha que Deus não sabe que você poderia gastar muito mais tempo na presença dEle e você não gasta? Ou você acha que Deus vai aceitar essa desculpinha? Ah, meu Senhor, eu estava muito entretido no Instagram, eu estava muito entretido na série da Netflix, eu estava muito entretido na novela. Ah, Senhor, eu não fui para o culto porque eu estava assistindo a final do time de futebol. Qual é as suas escolhas? E eu te falo qual é as suas prioridades. Me fala com quem que você gasta mais tempo, e eu te mostro quem é o seu Deus. Já parou para pensar nisso, irmão? Será que Deus mudou? O Deus do Antigo Testamento, que gostava das coisas certinhas, pisou fora da linha, Deus não perdoava. Agora não, agora parece que o Deus aceitou Jesus e ele está bonzinho. Posso fazer o que for que Deus vai me aceitar. Vai nada, irmãos. Não vai aceitar. Nós precisamos entender. Olha para o casamento, irmãos. Aí você vai entender o que está escrito em Mateus 25. O casamento em Israel, eles se davam pela data da lua. Por exemplo, o casamento tinha que ser na lua nova. E não poderia ser qualquer horário do dia. Tinha que ser às 18 horas. Porque eles acreditavam que às 18 horas é a mudança do dia, a viração do dia. Lembra? Deus descia na viração do dia para conversar com Adão. Então é na viração do dia, a partir da viração do dia, que tinha que se dar o casamento em Israel. Então a partir das 18 horas. Só que aí a Bíblia diz que tardando o noivo. Oi, mãe, não foi uma demorinha de meia hora, uma hora não. A Bíblia diz assim: e quando foi quase meia-noite, alguém gritou, aí vem o noivo. 6 horas de atraso. 6 horas, porque o número 6 fala do homem. O número 6 está totalmente ligado com o ser humano. É Deus dizendo assim: demorou 6 horas para você entender que eu conheço a sua limitação. Eu não vou dar um fato maior que você possa carregar. Então para com esse negócio de falar eu não aguento mais, eu quero desistir. Até aqui deu, a partir de agora eu vou chutar o pau da barraca. Vai nada, Deus conhece o seu limite. Deus sabe que você aguenta um pouco mais. Então enche esse pulmão de ar, aperta esse cinto, independente do que está acontecendo. Espera o arrebatamento da igreja. Irmãos, não vamos ser calças frouxas. Qualquer ventinho não aguento mais. Qualquer ventinho quero parar. Me olhou torto, vou mudar de igreja. Muda não. Seja fiel onde Deus te colocou. É lá que Deus quer fazer a diferença. Às vezes nós achamos que somos coitadinhos demais. E não somos tão coitadinhos assim, não, irmãos. Nós somos ruins. Nós somos pessoas más. Pastor, eu saí da minha casa nesse domingo para chegar na igreja. O pastor falar que nós somos ruins, que a gente é mau. Eu não, quem falou foi Jesus. Falou para os discípulos: vós sendo mal, sabe dar boa coisa aos seus filhos. Eu falei, irmão, Jesus, usando a palavra dele.
vós sendo maus. Então, a questão é: pastor, comer tem algum problema? Claro que não. A questão é quando você se embaraça com as suas coisas. Paulo vai dizer para que nós, irmãos, não venhamos nos embaraçar com as coisas dessa vida. E sabe, irmãos, esse termo embaraçar é algo complicado de sair. Quem aqui é homem, já empinou pipa, vai entender. Quando a linha embaraçava, dava um trabalho. É Deus falando, irmãos. Para embaraçar, irmãos, é facinho, mas depois que embaraça, é uma dor de cabeça para você sair do embaraço. Então, cuidado. Prioriza as coisas de Deus. Prioriza o reino de Deus. Prioriza as coisas do alto. Para de se embaraçar com as coisas dessa vida. Pastor, como que eu me embaraço com as coisas dessa vida? Ô irmão, eu vou abrir o verbo, porque aqui nós estamos, é um culto voltado com a palavra pastoral. Já pensou, irmãos, uma pessoa que ela deixa de vir para o culto para ir para algum lugar comer? É isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Só tem 3 cultos na semana: terça, quinta e domingo. Glória a Deus. Mas aí a pessoa, a justificativa: não, pastor, primeiro lugar é a família. Eu preciso estar em comunhão, preciso cuidar. Tá bom, cuida na segunda, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, na parte da tarde. Mas o único dia que você tem para adorar a Deus, quer ir para o shopping, quer ir passear, quer ir para a praia. Qual é a sua prioridade, irmão? O que você está priorizando? Deixar de adorar a Deus para ir numa festa? Deixar de adorar a Deus para estar fazendo tantas coisas que são passageiras? Irmão, eu fico triste com isso. Sabe por quê? Porque nenhum pastor que Deus levantou tem prazer de ver a igreja se perdendo. Não tem. O pastor que nós aceitamos Jesus, que Deus colocou na vida da minha esposa, com 3 pessoas na igreja, às vezes a gente falava para ele assim, porque novo convertido, queria só saber de estar onde tinha multidão. Pastor, vamos colocar umas campanhas aí, pastor, vamos chamar uns pregadores de fora, uns caras bons aí. Ele falava assim: não, filho, vamos fazer isso não. Vamos cuidar do que tem aqui dentro. É Deus que acrescenta. É Deus que aumenta o número de salvos. Não precisa de jeitinho para Deus mandar o povo. Deus não é ruim, irmãos. Acho que Deus vai deixar você perecer num lugar aonde você não está sendo instruído na palavra, aonde você está sendo levado por ventos de doutrina, aonde você está sendo levado por doutrinas de demônio. E Deus vai deixar você perecer lá. O Espírito Santo de alguma forma vai te alertar para você ir para outro lugar. Aí ele falava assim: eu prefiro subir para o céu com 3 almas e apresentar a Deus, do que ter a igreja cheia, perder a igreja e perder minha salvação porque eu me corrompi. Olha o que ele ensinava. Quem é que ensina um negócio desse? É só pessoa doida, que anda na contramão do mundo. Pessoas que não é padronizada por redes sociais. Eu preciso postar foto da minha igreja cheia. Eu preciso fazer live da minha igreja cheia. Quer saber de uma coisa, irmão? Aonde que arrasta mais gente? No nascimento de uma pessoa ou no velório? No velório. Cuidado. Nem sempre aonde tem multidão Deus está. Defunto também carrega multidão. Cuidado. Precisamos estar alerta. Precisamos discernir. Então a questão não é de comer. A questão não é de casar. A questão não é de beber. Isso não é pecado. O pecado, irmãos, é quando você prioriza essas coisas. Coloca essas coisas no lugar de Deus. Quando essas coisas são mais importantes do que Deus. Quando você poderia estar na casa do Senhor, você está se enrolando, se embaraçando com as coisas dessa vida. Quando você arruma um trabalho que vai roubar o seu tempo de adorar a Deus, cuidado, irmãos. Nem todas as portas Deus te abre. Deus não quer te ver longe da presença dele. Ora a Deus.
direção. Pastor, mas Deus não pode abrir uma porta que às vezes pode até me atrapalhar de ir para o culto? Se isso for uma válvula de escape e o seu coração estiver em Deus, mas agora uma pessoa que não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, uma pessoa que quando tem oportunidade não está na igreja, aí vem com esse papo, irmão, para, Deus não está no negócio. Você nem tem vida de oração. Cuidado, muita gente está adormecendo. E quando o noivo voltar, pode ficar aí, irmãos. Pode ficar aí pagando tribulação. Você vai perceber que quando Jesus está falando de comida e bebida, Ele está usando coisas que nós conhecemos, mas está trazendo ensinamento de algo espiritual. E eu te provo. Mateus 4,4, Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Glória! Apertou, não apertou, irmão? Meu Deus! Você acha que Deus vai cuidar de você? Outro dia eu ministrei aqui. Quando nós vemos os pássaros cantando a Deus, louvando o nome do Senhor, porque você não sabia, mas fica sabendo agora. Os pássaros, irmão, eles não estão cantando aí qualquer coisa, eles estão adorando o Criador. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. A natureza louva o Senhor. Os animais louvam a Deus. Os pássaros louvam a Deus. Eu vou te contar algo, irmãos, que aconteceu na criação e você não sabia. Quando Deus ele cria os pássaros, presta atenção, irmão. Isso aqui é a revelação do céu. Você não vai achar na Bíblia não, mas tem sentido, você vai entender. Quando Deus ele cria os pássaros, aí teve um diálogo entre os pássaros e Deus. Deus, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Porque não temos mão, temos asa. Como que a gente vai se virar? Aí Deus disse para os pássaros: você quando acordar, você vai começar a cantar louvores ao meu nome. Só faça isso. Que você fazendo isso, eu vou cuidar do alimento para você. É por isso, irmão, que tem muito crente que dorme até meio-dia, 1h da tarde. Mas coloca o celular para despertar 5h da manhã, 5h30, que você vai ouvir passarinhos cantando. Aí o meu pai, irmãos, quando nós morávamos na chácara, meu pai acordava às 5h30 da manhã e falava assim: ó, levanta, rapaz, vai lavar o rosto, tomar café. Olha os passarinhos que não devem nada para ninguém, já estão acordados aí, ó, e você dormindo. Vai aprender, irmãos. Provérbios diz assim, ó, vai aprender com a formiga preguiçoso. Você vê, irmãos, como tudo nos ensina? Como eu sei, irmãos, que Deus ele fez esse trato com os pássaros? Porque nós que somos seres racionais, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: quando vocês for orar, ora assim, ó: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando, irmãos, Jesus está falando assim: olha, nos tempos de Noé, as pessoas estavam comendo, bebendo e dando-se a casamento. Jesus está ensinando para nós uma síndrome que estava acontecendo com aquele povo. Ou um povinho ansioso, irmãos, igualzinho o povo dos nossos dias. Nem terminou o dia de hoje, mas está preocupado com o dia de amanhã. Você sabia? Depressão é acúmulo de coisas que já passou, e ansiedade é acúmulo de coisas que ainda nem aconteceu. Nem aconteceu, você já está sofrendo. Nem aconteceu, você já está preocupado. Nem aconteceu, você já está perdendo noite de sono. Como que vai ser amanhã? Calma. Deus não cuidou do pão de hoje, Ele vai cuidar do pão de amanhã. É por isso que todos os dias, quando nós acordamos, precisamos agradecer a Deus por mais um dia de vida e orar a Ele agradecendo pelo pão nosso de cada dia. Deus, não sei como, mas o Senhor proveu ontem, o Senhor vai prover hoje de novo. Eu sei que o Senhor vai prover, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais, além do que nós pedimos ou imaginamos. É Deus que vai prover, irmãos. Então o pão nosso Ele vai prover. Aleluia. Então quando
Jesus está dizendo, olha, a vida do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Eles estavam comendo, bebendo e dando-se a casamento. Vai dizer, eles estavam ansiosos por isso. Verdade, Deus. A preocupação deles era essa. E a prova está que Noé estava pregando e ninguém estava nem aí com Noé. Noé é louco. Esse Noé aí é doido, rapaz. Esse Noé com certeza tomou uma carreira de um animal, bateu a cabeça na pedra, agora tem esse negócio de arca aí. Vamos trazer para os dias de hoje? Esses bandos de crente aí é doido. Meu Deus. Esses crentes aí falando que Jesus vai voltar. Esses crentes aí falando que tem que ir para a igreja. Bando de doido. Nós estamos aqui na arca, irmãos. Cuidado, um dia Deus vai fechar a porta da arca. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Só foram dar atenção para o que Noé pregava quando Deus fecha a arca. E nós, irmãos, vamos ficar desapercebidos até quando? Pastor, se Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, como que nós podemos saber que está próximo a vinda de Jesus, o arrebatamento? É só você ver o que está acontecendo. Rumores de guerra, nação se levantando contra nação. Não vai longe não, irmãos. Entra nas redes sociais, você vai ver aí, ó, filho matando pai, pai matando filho, mãe matando criança recém-nascido. Uma brutalidade que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos, que é coisa que está endurecendo o nosso coração. Mas antes do nosso coração endurecer, a trombeta vai soar, porque o Senhor Jesus disse que aqueles dias não fosse abreviado, até os salvos se perderiam. Deus não quer que nós nos perdemos. Então os dias Ele está abreviando. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer, irmãos, é para que se cumpra a palavra de Deus. Quantas vezes, irmão, nós escutávamos os antigos falar assim: vocês ainda vão ver cada coisa, vocês vão ver coisas que vocês até duvidam. E nós estamos vendo isso. Aonde, irmãos, nós poderíamos imaginar que um filho ia tramar a morte do pai por causa de uma herança? Aonde nós poderíamos imaginar pais tramando a morte de filhos? Coisa absurda, mas acontece. Está acontecendo aí. Não é conto de carochinha. É só nós atentarmos para o que está acontecendo ao nosso redor. Ninguém mais tem coragem, segurança de sair de casa. Se antes nós já saímos de casa e já sabíamos que nem poderíamos voltar, imagina agora, irmãos. Agora está mais difícil. Mas a palavra do Senhor nos ensina. Olha para os dias de Noé. E quando Jesus falava de comer, Ele falava tanto do físico, para a gente não ficar ansioso, mas Ele falava do espiritual. Quando Jesus fala do pão, você lembra do discurso de João capítulo 6? Quando Jesus diz assim: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Jesus falando da ceia. Jesus falando que o corpo dele era o pão, porque Ele era o pão vivo que desceu do céu. Aí nós partimos, irmãos, para a mesa da ceia. Sabe quando foi oficializado a ceia? Livro de Números capítulo 5, depois você lê na sua casa, do verso 14 em diante. Sabe o que acontecia? Quando vinha um espírito de ciúme sobre um homem dentro de Israel, ele ia até o sacerdote, e ele falava assim: ó, eu estou desconfiado, eu acho que a minha mulher me traiu. O sacerdote falava assim: ó, traz ela, e ela não pode vir de mão vazia para ela trazer pão. A mulher entrava dentro do tabernáculo, era o marido do sacerdote. O sacerdote pegava o pão. Quem me ouve diz amém. Ele pegava um cálice, ele pegava a água que estava na bacia da purificação, porque o tabernáculo era assim: tinha o altar de sacrifício e a bacia que o sacerdote lavava as mãos. Ele marcava um dia específico, pegava uma taça, enchia com a água daquela bacia. Preste atenção nisso aqui.
Ele pegava a terra do tabernáculo e colocava dentro da taça com água. E lá em Israel, irmãos, a terra é vermelha. A terra é vermelha. Quando colocava a terra dentro da água, balançava, misturava, ela ficava da cor de vinho. Sabe o que o sacerdote fazia? Pegava e fazia um juramento. Aí a mulher pegava o pão e comia, pegava o cálice e tomava. Enquanto ela estava comendo aquele pão e tomando aquele cálice, se ela tivesse sido fiel ao seu marido, essa mulher se tornaria frutífera de tal forma que daria muitos filhos para o seu esposo e a sua família seria uma família feliz. Mas se ela tivesse sido infiel, a sua barriga crescia e o seu quadril diminuía. Está escrito, Números capítulo 5, do verso 14 em diante. Você pode ler. Todo mundo via sinal de maldição. Foi infiel ao marido. O ventre ficava grande, o quadril ficava pequeno. Alguém com ventre grande, irmãos, sempre está com preguiça. Você chama para fazer a obra, não vou, pastor. Ah, pastor, negócio de monte não dá certo não. Monte é coisa de antigo, pastor. Vai para monte não. Vamos para consagração. Consagração não, pastor. Acordar 9 horas da manhã, eu já trabalho a semana toda. Olha aí o seu Deus, é um serviço. Quadril curto, porque não se encaixa em lugar nenhum. Se um pastor pegar e colocar num ciclo de oração, não dá certo. Briga com todo mundo, sai fora. Coloca na mocidade, não dá certo. Briga com todo mundo e sai. Coloca para fazer alguma coisa, nunca dá certo. Por quê? Porque não se acha lugar. Papai, aleluia. Agora você vê a importância da ceia. Agora você sabe, irmãos, porque na mesa da ceia, Paulo ele vai entender isso aqui com uma profundidade. Que Paulo vai dizer assim: olha, esse é o texto áurea para a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebei em memória de mim. Por que, irmãos? Porque Número 5 vai dizer que esse era o ritual para declarar quem era fiel e quem era infiel. Agora você entende porque Judas traiu Jesus. Agora você entende porque Judas se rebelou na mesa da ceia. Porque ninguém que é infiel, ninguém que é traidor vai subsistir participando do pão, participando do sangue. Agora você sabe a importância da ceia? É por isso, irmãos, que Deus constituiu a ceia. Você achou que era por quê? A ceia é símbolo. Nós não podemos endeusar a ceia. Sabe esse negócio, irmãos? Eu vi outro dia uma pessoa falando, eu falei: meu Deus, que isso? A pessoa falando: quando você for pegar o pão, se você tiver em pecado, larga o pão. Eu falei: irmão, se a ceia é do pecador, é o pecado que te dá legalidade para participar da ceia. Você não pode ser uma pessoa que sabe que está pecando e pratica aquilo de forma predestinada. Predestinada não, premeditada. Eu sei que é errado, mas vou fazer. Aí não. Mas pecar? Por que você acha que o diabo ele tem raiva de nós, irmão? Você acha que é porque nós temos um rosto bonitinho? Você acha que é porque o nosso cabelo, a gente vai lá no salão lá, aí tem esse negócio de cabelo pintado, aí tem esse negócio de colocar agora cabelo, pessoas que não tem muito cabelo que nenhum pode ir lá e colocar cabelo. Você acha que é por causa disso? Não é nada. É porque o diabo sabe, irmãos, que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, suas mãos penduradas, ele gritou assim, ó: tetelestai, o preço está pago. Ele está dizendo: pelos pecados que eles tiveram no passado, já está pago. Pelos pecados de hoje, já está pago. Pelos pecados de amanhã, já está pago.
fala: olha, lembra dos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se a casamento. Estavam nem aí para a mensagem que Noé pregava. Então o diabo não quer fazer você pecar. O diabo quer deixar você distraído. Sabe o que vai fazer muitas pessoas não entrar no céu? Não é o pecado. Você sabia que não é o pecado que leva as pessoas para o inferno? O que leva as pessoas para o inferno é você rejeitar o perdão de Deus. Porque pecar, nós já nascemos, irmãos, pecadores. Nós não pecamos para nos tornar pecadores. É porque nós somos pecadores que nós pecamos. Então não é o pecado que te leva para o inferno. O que te leva para o inferno é você rejeitar o perdão de Deus. Pessoas não aceitam Jesus, não querem perdão. É isso que vai levar muita gente para o inferno. O diabo sabe, pecar não vai ser o problema, porque se eles pecarem, eles se humilham na presença de Deus e Deus perdoa. Porque o coração quebrantado, uma alma contrita, o Senhor não rejeita. Então o que o diabo vai fazer? Vou distrair. Preciso de distração. Se o pecado não vai surgir efeito, distração vai. Vou colocar no coração dele. Ele vai dizer para todo mundo que o time que ele torce pode falar do que você quiser, mas não fala do meu time. Aí quando o time vai jogar, como aconteceu com os dias, as pessoas não vêm para o culto. Vai ficar assistindo. Distração. Alguém vai chegar para você e vai falar assim: vamos em tal lugar, eu pago. Ah, não pega nada faltar hoje no culto, estou sempre lá no culto mesmo. Distração. Alguém vai ligar para você e vai falar assim: a gente está indo aí para sua casa. Não, é perto da hora do culto. Mas faz tempo que a gente não se vê, eu vou na sua casa. Aí você fala: poxa, minha família, tanto tempo que eu não vejo, vou ficar em casa. Distração, irmãos. Olha o que é prioridade. Coloque Deus como prioridade na sua vida. A Bíblia vai dizer que Deus arrancou o povo do Egito com um braço forte. E Deus disse para Moisés: esse povo é minha esposa, eu vou me casar com esse povo. Só que quando chega em Êxodo 19, Deus está falando para Moisés: Moisés, manda o povo subir no monte, Moisés, porque agora eu vou oficializar. Todo mundo vai saber, eu vou pegar o céu como testemunha. Os anjos vão contemplar eu me casando com esse povo. Ninguém vai relar a mão do povo, Moisés, porque eu vou me casar. Moisés está recebendo a palavra de Deus. Êxodo 19. Aí Moisés desce. Moisés vai falar assim: vamos subir. Deus quer casar com vocês. O povo vai olhar para o monte, irmão. O monte estremecia. Você lê depois Êxodo 19. Saía fumaça do monte. As nuvens começaram a relampear, irmãos. O povo falou assim: Moisés, fala do Senhor, fala você com Deus e nós vamos ouvir. Sabe o que aconteceu? Deus veio para casar com o povo de Israel. E o povo de Israel deixou Deus esperando no altar. Não quero casar. Êxodo 32. O povo vai dizer assim: Arão, esse Moisés aí morreu. Faz um Deus para nós, para a gente adorar aqui. Vamos adorar um Deus aqui embaixo mesmo. Arão vai fazer um bezerro. Esse bezerro eles vão chamar de Baal. Na etimologia da palavra, Baal quer dizer marido ou esposo. Trocaram Deus que queria ser esposo do povo para se casar com Baal. O povo disse: então, a gente troca Jesus por tantas coisas. Mais uma vez eu toco na tecla para ir no shopping, para ir para a praia. Não base, mas é verdade. Para ir para o carnaval. Você sabia que tem crente que vai para o carnaval? Tem, irmão. Pessoas trocam o esposo por aquilo que é passageiro. É por isso que Jesus nos ensina. Olha para os dias de Noé. O que está sendo a sua prioridade? Eu pensei que eu nunca ia ver um crente perder um culto de ceia. E como pastor, irmãos, é a coisa que eu mais vejo é um crente perdendo um culto de ceia. Não dá satisfação.
vem com a cara lavada. Sabe por que perde o culto de ceia? Se o culto de ceia foi constituído para declarar a nossa fidelidade ou infidelidade com Deus, cada vez que você perde o culto de ceia, você está se distanciando dele. Por isso que eu sempre falo, irmão, na igreja, irmãos, crente não perde o culto de ceia. Porque no culto de ceia você pode vir quebrado, arrastando, enfermo, como muitas das vezes eu e minha família já chegamos aqui, não só aqui quando nós congregávamos em outro lugar, mas quando você participa da ceia, você está dizendo assim: mais um mês eu fui fiel ao meu Deus. Aí Deus está olhando no céu e está dizendo para nós assim: igreja, eu vi que mesmo na sua pouca força não tem negado o meu nome, então eu vou deixar uma porta aberta na tua presença, porque essa porta não pode se fechar, ninguém vai fechar essa porta quem abriu foi Deus. Pastor, mas que porta é essa? A porta da graça. Agora você vai entender por que Apocalipse 3:7 o Senhor vai dizer: a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Pessoas desavisadas vai fazer campanha de porta de emprego, vai fazer campanha de porta de um monte de coisa, ferindo o texto, porque não está falando de portas de coisa terrestre, mas está falando de porta, irmãos, espiritual. E aqui eu vou encerrar, mas eu preciso ler esse texto com você. Abre a sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 7, verso de número 16. Gênesis 7, 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Repita assim comigo: Deus. Pode ficar mais forte para Deus. Fechou a porta. Então quando você lê Apocalipse 3:7, não se engane não é porta terrestre, não é porta terrena, é porta espiritual. É a porta da graça. A porta que ele abre e ninguém fecha é a porta da graça. Apocalipse capítulo 4, verso 1, João vai dizer: olhei para o céu e vi uma porta aberta. No céu, irmão, ele tem uma porta aberta. Jesus nos ensinou que a gente lê muito rápido a Bíblia e não para com detalhes. Jesus diz: eu sou a porta. Quem passar por mim passará e achará passagem. Meu Deus, lindo! Jesus está andando, irmãos, nessa terra e está dizendo: olha, eu sou a porta. Pastor, eu sou a porta. Igreja, vale da bênção, eu sou a porta. Segunda oração, eu sou a porta. Levitas, eu sou a porta. Só que aí Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus. A igreja levanta campanhas das portas abertas e começa a falar porta de emprego. Passa por dentro da porta, compra uma caneta ungida, compra um lenço ungido, leva uma flor para sua casa, entra na porta, sai da porta. Jesus está colocando a mão na cabeça e dizendo: não entendeu, não foi nada. Passei 3 anos e meio falando: eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. João vai começar dizendo: eu olhei para o céu e vi uma porta. Ele falou que era a porta, agora eu estou vendo. Jesus está lá, a porta está aberta, a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Entra na porta enquanto está aberto, irmão. Porque depois que a igreja for arrebatada, ele vai fechar. Aí a partir do versículo, a porta que ele fecha ninguém abre. Aí é o período da tribulação. Aí a salvação não vai ser mais só levantar a mão e aceitar Jesus. Aí o batismo não vai ser mais nas águas, o batismo vai ser no sangue. Você vai ter que perder a vida e não negar Jesus para ser salvo. Hoje nós passamos pelo batismo das águas.
o mesmo batismo que Jesus passou. Só que você lembra quando Jesus estava na cruz, tinha um ladrão que estava ao lado, e aquele falou assim: lembra de mim quando eu estava no teu reino? Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no meu reino, no paraíso. Alguém pode falar: mas pastor, como é que ele foi salvo e não passou pelo batismo? Porque ele morreu reconhecendo quem era Jesus. Aquele ali é o tipo da salvação que vai ter na grande tribulação, daquele que morrer sem negar Jesus. Para mim finalizar, e agora os irmãos saírem daqui sabendo que quando você levantou a mão, aceitou Jesus, está vendo? Isso aqui que eu vou falar para você não é coisa só de uma outra igreja que falou, que depois o pessoal ficou tirando sarro porque foi usado de forma negativa. Quando você aceitou Jesus, lá no céu, Deus marcou o seu nome em algum lugar. Aí as pessoas, quer ver uma coisa? O último texto, abre aí Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 vai ser o último texto que a gente vai ler, somente o versículo de número 20. Enquanto você está procurando aí, Jesus ele olhou para os discípulos e falou assim: olha, vocês vão aí pelas cidades, vocês vão pregando, vocês vão ter autoridade para curar enfermo, para expulsar demônio, no meu nome, mas vai ter autoridade. Aí o povo saiu, primeira comissão dos 70, primeira missão dos 70 vai, de 2 em 2. Eles estão passeando, e aí chega alguém enfermo, seja curado em nome de Jesus, a pessoa era curada. Vinha um leproso, ele falava: seja limpo em nome de Jesus, o leproso era limpo. O endemoniado vinha correndo e falava: só sai demônio em nome de Jesus, o demônio saía. Os discípulos voltaram, irmão, 70, tudo alegre, sorrindo, falando assim: mestre, os demônios se submetem a nós, os enfermos são curados, os leprosos são limpos. Jesus olhou para eles e falou assim: vocês estão felizes por isso? A alegria de vocês é por causa disso. Vocês precisam se alegrar por ter os seus nomes escritos. Quem sabe o restante do versículo? Ninguém sabe, irmão? Se alegre por ter os nomes escritos. Você viu, irmão? Todo mundo acha que é no livro da vida. O livro da vida é quando você aceita Jesus. O seu nome vai para o livro da vida. Mas olha o que está escrito em Lucas 10, 20. Mas não os alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por terem os vossos nomes escritos nos céus. Uma coisa é ter um nome escrito no livro da vida, outra coisa é ter um nome escrito nos céus. O livro da vida, irmãos, ele está diante do trono de Deus, no terceiro céu. Agora, ter nome escrito nos céus está falando de regiões celestiais. Quando Satanás ele é expulso do céu, ele não foi expulso para a terra, ele foi expulso para as regiões celestiais. Só que as regiões celestiais, Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principado, potestade, ossos espirituais da maldade, que estão nos lugares celestiais. Eles estão nas regiões celestiais, mas lá não é moradia deles. A moradia deles é o lago de fogo. Sabe por que ele sempre, todo dia ele vem tentar você? Sabe por que todo dia ele vem te oprimir? Porque lá nas regiões celestiais tem o meu nome, tem o seu nome. Aleluia! Jesus falou assim, ó, está escrito, Paulo vai escrever dizendo assim: Jesus nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais, ou seja, regiões celestiais. A sua bênção está lá, a minha bênção também está lá. Então quando você orar, você tem que orar da forma certa. Deus, eu preciso de tal coisa. Eu não sei, Senhor, se isso vai acontecer agora ou depois, mas eu sei que a minha bênção está nos lugares celestiais, como diz a sua palavra. Sabe por que você tem que orar assim? Porque a Bíblia diz, Jesus vai olhar para Natanael e vai dizer assim: Natanael, olha, vai ter dias aí que você vai ver anjos subindo e descendo pelas escadas. Está trazendo a alusão do que aconteceu com Jacó. Jacó estava dormindo, teve um sonho. Qual o sonho de Jacó? Os anjos desciam e subiam.
daquela pedra vai dizer assim: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Então Jacó viu uma escada. Então nós sabemos que para pegar a nossa bênção, nós precisamos de uma escada. E qual é a nossa escada? Jesus, irmãos. A nossa oração é em nome de Jesus. É só através do nome de Jesus que você alcança as bênçãos que estão nas regiões celestiais. As bênçãos estão lá. Jesus já nos deixou a senha. Eu já abençoei com toda sorte de bênção. Não é um pouquinho de bênção, não é meia bênção, é toda sorte de bênção. E por que nós vivemos uma vida assim, irmãos, meia boca? Glória! Porque não sabemos orar. Começa a orar, Senhor, a tua palavra diz, as bênçãos estão lá. Eu não posso ir lá, mas pelo teu nome, através do teu nome. Jacó viu uma escada, mas eu vou no nome de Jesus, porque o novo e vivo caminho já foi aberto. Então as bênçãos que estão lá, que venham se materializar na minha vida, em nome de Jesus. E as bênçãos vêm, irmãos. Daniel não orou, e Deus não respondeu no primeiro. Na verdade, Deus mandou a resposta no primeiro dia. Só que o anjo que trouxe a resposta travou guerra com o príncipe da Pérsia. Aí o anjo vai dizer: Daniel, desde o primeiro dia Deus te ouviu. Às vezes a nossa bênção não é porque o diabo está segurando, os demônios estão guerreando para a bênção não chegar. E ainda mais os crentes ficam cocheando em dois pensamentos. Uma hora o pé para a igreja, outra hora o pé para fora da igreja. Como que Deus vai mandar um anjo para guerrear e mandar as bênçãos para você? Ou você acha que se Daniel parasse de orar no primeiro dia, Deus ia mandar a resposta? Ia nada, irmão. É 21 dias orando. E se o anjo não viesse no 21º dia, Daniel ia continuar orando. Pastor, como que o senhor sabe que Daniel ia continuar orando, pastor? Pô, irmão, para quem orou 21 dias sem desistir, você acha que se o anjo não viesse, ele não ia continuar, irmão? Se ele parasse no primeiro dia, talvez poderia falar: não, isso aí não ia aumentar, não. Mas ele ficou 21 dias orando, até que o anjo veio e falou assim: Daniel, homem muito amado. Você acha, irmãos, que o céu pode dizer que nós somos muito amados com o tipo de vida que nós vivemos? Então saia daqui nessa noite priorizando as coisas do céu. Prioriza Deus, prioriza os cultos, prioriza a ceia. Pastor, ainda não sou batizado. Irmão, se apresse para se batizar. Pastor, ainda não participo da ceia. Irmão, vem conversar comigo depois do culto, eu vou te orientar. Vamos descer as águas do batismo, vamos participar da ceia. Porque na ceia, irmão, você está declarando para o mundo: eu tenho um noivo, eu sou fiel a esse noivo, e em breve eu vou ouvir a trombeta soar. E a palavra do Senhor diz que quando a trombeta soar, nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. Glória, aleluia. Eu não sei, irmãos, como que alguém não acredita no arrebatamento. Se coloque de pé. Glória! Eu não sei como que tem um grupo aí que acredita que a igreja vai passar a grande tribulação. Está repreendido, Jesus. Mateus 25 diz assim, ó: vai ao encontro. Quando o amigo gritou: aí vem o noivo, o amigo não falou assim: ó, fica aí sentado aí, ó, que o noivo vai vir até você. Está escrito, Mateus 25: vai até o noivo, porque ali é um sinal do arrebatamento. Porque o arrebatamento não é Jesus que vem, é nós que vamos. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Quando Jesus voltar, não volta sozinho. Quando Jesus voltar, vai voltar, irmãos, com a igreja. Vai voltar com os anjos para guerrear no final da grande tribulação, chamado de batalha de Armagedon. Aí nós iremos entrar em batalha, e aí nós iremos devolver, irmãos, a esposa para Deus. Agora você entende. Isso aqui nós vamos ministrar num outro culto de ensino. Por que que tem a história de Ruth na Bíblia, falando de Boaz, falando do parente remidor? Boaz tinha um irmão mais velho. A prioridade era do irmão mais velho casar. Era para o irmão mais velho de Boaz casar com Ruth. Mas ele vai dizer assim: ó, Boaz, casa você, porque se eu casar com Ruth vai dar confusão, já tenho uma esposa. É a conversa de Deus com Jesus, irmãos.
Eu já tenho uma esposa, minha esposa é Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Então vai lá, casa você com a igreja. Aí Cristo vai casar com a igreja. Cristo é Boaz, nós somos a Ruth, nós somos os que serão remidos. Amém, irmão? Quem recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas para Jesus.